Tá gravando, boa noite a todos. Eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. Na aula de hoje, nós iremos receber a professora convidada Maria Luísa para o nosso aulão de gramática. Hoje vai ser regência verbal. Mas antes disso, lembra que eu te falei que tenho 2 bônus para você. Eu vou te dar o seu bônus de redação para você que ficar até o final da aula de hoje e também a lista de questões para impressão. Enquanto a professora Maria Luísa ainda não inicia a aula, a gente está só começando, dá mais uns minutinhos para as pessoas entrarem, eu vou te passar aqui a nossa agenda da semana. Vou te passar a nossa agenda da semana, vou falar um pouco sobre a mentoria e logo em seguida a gente inicia a aula de hoje. Quem é meu aluno já sabe, eu sempre passo a agenda da semana no início de todas as lives. Então, olha só. Vem comigo, olha só. Nós temos aulas ao vivo todos os dias, tá? Aulas ao vivo todos os dias. De segunda a sexta, às 20 horas. De segunda a sexta, às 20 horas. E aos sábados, às 9 horas da manhã. Eu coloco a agenda só do restante da semana, tá? Então, hoje é quarta, mas você sabe que tem aula todo dia. Quarta, hoje nós temos o nosso curso de português gramática, com a professora Maria Luísa. Gramática. Amanhã, quinta, nós teremos nosso curso de raciocínio lógico e matemática com o professor Welton. Na sexta, quem é meu aluno aí de pedagogia, nós teremos a mentoria Valparaíso, e no sábado a mentoria de simulados. Quem que está aqui que vai fazer a prova da SETS-DF? A Anne falou, oi, sou surda, tem intérprete? Não, Ana, não tem intérprete, tá? O curso é pequeno, é intimista, não tem como atender. Mentoria de simulados. Mas o Google Meet, ele tem a opção aí de legendas, tá? Na sua tela aparece assim, ó, CC, é a opção de legenda. Beleza? Então, pessoal, só confirmando aqui a agenda do restante dessa semana. Aulas ao vivo todos os dias. Hoje, quarta, curso de português gramática. Amanhã, quinta, curso de raciocínio lógico e matemática. Sexta, mentoria Valparaíso. E sábado, mentoria de simulados. Quem aí vai fazer a prova da SETS-DF? Escreva para mim aqui no chat, se você está interessada na prova da SETS-DF. Escreva para mim no chat, por favor. Olha só, esse aqui é o meu guia de estudos para a SETS-DF, em que você dá uma volta completa em todo o edital da SETS-DF em apenas 27 dias. Aí nesse guia de estudos ele tem metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas. Olha só, se você clica aqui em acompanhamentos, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Depois, eu deixei uma análise completa do que mais cai na prova. Olha só, então se você não sabe por onde começar a estudar, ou sente que estuda e não sai do lugar, não sabe o que priorizar, eu fiz uma análise de mais de 500 questões por matéria e cheguei à seguinte conclusão. Verde cai muito na prova SETS-DF, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Eu faço essa alusão para você aqui dentro do seu guia de estudos, olha só. Verde cai muito na sua prova, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Por meio desse... Deixa eu só falar aqui para a Anne. Alguém escreve aí para mim que não tem intérprete na mentoria, e que eu sinto muito, mas não vai ter, e que o Google Meet tem a opção de legendas. Ó, vou até ligar a legenda. Anne, não tem opção de intérprete, não vai ter intérprete, mas o Google Meet tem a opção de legenda. A mentoria, ela é pequena, ela é intimista, e nesse momento não tem o porquê da gente ter intérprete, porque não tem demanda para isso. Ok? Sinto muito, mas é isso. Pessoal, então olha só, esse aqui é o guia de estudos em que você dá uma volta completa em todo o edital da SETS-DF em 27 dias, tá?
Aí tá aqui, ó, 27 dias, você dá uma volta completa em todo o edital, passando por todos os conteúdos de todas as matérias. Bacana? Então, você já conheceu aí o nosso guia de estudos da mentoria. Para você que gosta de imprimir, para você que gosta de imprimir o material, eu tenho algo super legal para você hoje, olha só. Inclusive, um desses materiais eu vou te dar de bônus. Olha só, esse aqui é o nosso guia de estudos para técnico administrativo da SEDES DF, opção de imprimir. Professor, não vou fazer para técnico administrativo, vou fazer para agente social, serviço social, nutrição, pedagogia, educador social. Tem opção na mentoria para mim? Tem, eu faço para todos os cargos, tá? Então, esse aqui é o guia de estudos para impressão da SEDES DF, que segue a mesma tabela lá do guia de estudos, que tem as metas diárias, revisões programadas, análise de conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas. Aí tem a opção também de imprimir. Professor Guilherme, eu tenho pouco tempo no meu dia. Quanto tempo eu preciso para fechar minha meta diária? 2 horas, tá? 2 horas diariamente, você consegue fechar a sua meta. Inclusive, nas aulas ao vivo, eu ensino a como fazer isso na prática e passo também com você por meio de todo o edital, por meio das questões, ok? Agora, pessoal, antes da gente iniciar a nossa aula de português gramática com a professora Maria Luísa, eu tenho um super bônus para você, um bônus de redação em que você leva 70% da sua redação, 70% da sua redação para a prova. Quem aí tem problemas na hora de iniciar a redação? Digita para mim sim aqui no chat. Se você não sabe como iniciar a sua redação ou se você trava na hora de iniciar a sua redação. Escreva para mim aí no chat. Olha só, esse material que eu vou te dar de bônus, ele tem temas, modelos prontos, estrutura de redação e o esqueleto destrava aluno para você. Então, olha só, a mentoria tem o guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise de conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas, em que você dá uma volta completa em todo o edital em 27 dias. Tem o guia de estudos para todos os cargos para imprimir e também o e-book de redação. Ao total, na mentoria, são 3 apostilas, tá? 3 apostilas para você imprimir. Vamos conhecer esse material que eu vou te dar de bônus hoje, você que fica até o final da aula? Olha só, eu trago para você o passo a passo da sua redação. Professor, aqui ela está configurada para a banca Sebrasp. Quais são as possíveis bancas? IADES, inclusive parece que vai sair a banca hoje, tá? Amanhã a gente já vai saber. IADES, OACP ou CESP, tá? Vai ser uma dessas 3 bancas a escolhida aí para o certame da SEDES DF. Vamos conhecer esse material para você que tem problema de redação? Aí eu falo das tipologias textuais de provas dissertativas. Professor Guilherme, qual é a possível tipologia textual que vai cair na minha prova? Olha só, seria o texto dissertativo argumentativo, que é o texto em que o autor precisa deixar clara a sua tese, a qual deve ser construída por meio de argumentos relacionados a ela. A Maria falou assim, vou fazer CDF, preciso de ajuda. Eu vou te falar daqui a pouco como eu posso te ajudar. Estrutura da redação e o esqueleto destrava-aluno. Olha só, qual é a estrutura da redação? Um parágrafo de introdução, 2 ou 3 desenvolvimentos e uma conclusão. Logo depois, eu deixei para você o esqueleto destrava-aluno. E esse material eu vou te dar de presente hoje, você que ficar até o final dessa live. Já vou te falar como você vai resgatar esse material, tá bom? Olha só, você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Digamos que você irá escrever uma redação sobre o tema assistência social. Assistência social. Como que ficaria todo o nosso parágrafo de introdução? A assistência social é um tema muito discutido em todo o país, ou você pode colocar assim: assistência social é um tema muito discutido no Brasil. A assistência social é um tema muito discutido no Distrito Federal.
final do primeiro período. Lembrando que um parágrafo de introdução coeso, coerente e gramaticalmente correto, ele possui 3 períodos. E os períodos, eles são demarcados por meio dos sinais de pontuação. Então, tá aqui, ó. 1 período, 2 períodos, 3 períodos. Ao final de um período, você conclui uma ideia. Tá bom? Então, como fica todo o nosso parágrafo de introdução? A assistência social é um tema muito discutido em todo o Brasil. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: a Política Nacional de Assistência Social, o PNAS, e o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então, como ficou todo o nosso parágrafo de introdução, a assistência social é um tema muito discutido no Brasil. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: a Política Nacional de Assistência Social, o PNAS, e o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então, olha só, eu deixei aqui para você toda a estrutura do parágrafo de introdução. Ainda nesse esqueleto que eu vou te dar de presente hoje, ele tem a estrutura do desenvolvimento 1, do desenvolvimento 2 e da conclusão. Vamos fazer aqui a conclusão também? Olha só, como que ficaria o nosso parágrafo de conclusão? Você pode concluir dessa forma aqui, olha só. Em suma, é importante discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual é o tema discutido? Assistência social no Brasil. Esse, em suma, você pode trocar pela conjunção portanto. Então, como ficaria a sua conclusão? Portanto, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido, então faz-se necessário tomar uma medida. Que medida é essa, cara aluna? Uma política pública que vai servir como proposta de intervenção da sua redação a fim de solucionar o problema em questão. Ou seja, como você vai fazer a integração entre a Política Nacional de Assistência Social e o SUAS, quando a gente fala de assistência social no Brasil. Isso aqui você aprende com a professora Maria Luísa, de forma aprofundada, todas as segundas-feiras, na nossa mentoria de redação para o concurso SEDES-DF. Professor, a mentoria de português é de redação? Também. A mentoria, ela é para todas as matérias. Eu te ensino a como dar uma volta completa em todo o edital em 27 dias, estudando apenas 2 horas diariamente. Então, se você não sabe como começar a estudar ou sente que não está rendendo nos seus estudos porque tem pouco tempo, essa mentoria é para você. E dentro da mentoria tem 2 mini-mentorias, a mentoria de português e a mentoria de redação, que são matérias sensíveis. Porém, a mentoria é para todas as matérias, ok? Então, olha só, avançando aqui, eu deixei atualidades para a prova discursiva para você, deixo um modelo de redação completa, passando pela introdução, os desenvolvimentos e a conclusão, e por fim, mas não menos importante, eu trago os temas inéditos específicos para a SEDES-DF. Vamos ver aqui alguns temas, ó, esse aqui é para a área de nível superior, nutricionista, tem para todas as áreas de nível superior, tá? E também nível médio, que é o cargo que eu acredito que você tenha mais interesse. Vamos ver aqui temas, ó, a educação corporativa como ferramenta estratégica na inovação e eficiência da gestão pública. Aí tem o texto motivador e os tópicos frasais. O que é tópico frasal, professor Guilherme? É o mesmo que argumentos. É o que você precisa defender nos seus parágrafos de desenvolvimento. Aí tem outros temas aqui para você, mais sobre temas, redação, você vê todas as segundas-feiras na mentoria de redação com a professora Maria Luísa. Agora, pessoal, eu vou rapidamente aqui fazer a nossa chamada para a gente iniciar o nosso aulão de português hoje. Você que tem problema com português, essa aula é específica para você, ok? Olha, eu vou enviar a palavra chamada lá no grupo do WhatsApp, e para você responder, né, você vai deixar um joinha na palavra chamada. Para você confirmar a sua presença, você vai deixar um joinha na palavra chamada. Para que serve essa chamada? Para que eu possa te enviar o material da aula de hoje, a lista de questões e o bônus de redação. Então, olha só, vou rapidamente aqui escrever chamada para você responder a nossa chamada e garantir os seus bônus da aula de hoje. Ok? Chamada. Ó, mandei chamada lá. Deixa o seu joinha na palavra chamada para garantir o seu bônus da aula de hoje. Vamos, então, aqui rapidinho fazer a chamada? Olha só.
Vamos lá. Aline Oliveira, minha aluna. Amanda, Ana Paula Lima, Ana Paula Santos, Anne Adriele. Anne Adriele, fiz a chamada para você, ok? Anne Adriele. Bruna Moura, Celinha Anjo, Ednilson Pereira da Silva, Érica Adrielma, Érica Carvalho. Pessoal, lembrando que a chamada você vai responder lá no grupo do WhatsApp, ó. Tá vendo? Vai deixar um joinha. Ou se você não está no grupo do WhatsApp, você me manda presente no número que você recebeu o convite, no número que você recebeu o convite dessa live. Você manda a palavra presente. Érica Carvalho, Iva, minha aluna, Ivonete, minha aluna, José Augusto, Larissa Milena, Maria Aparecida Santos, Maria Dagmar, Maria Genice, Mariette, Rafael Araújo, Ronaldo Oliveira e Vitor Hugo. Vitor, boa noite. Boa noite, professor. Como você está? Estou bem, graças a Deus. Vitor, você poderia contar para a gente um pouquinho sobre a sua experiência na mentoria? Claro. Então, Então, vamos. a mentoria surgiu para mim num momento muito oportuno, porque eu já tinha muito tempo que eu estava estudando e eu não estava sentindo um ganho muito bom nos meus resultados, né? Então aí, primeiro detalhe foi que eu recebi uma planilha já, foi na verdade o carro-chefe que foi mostrado o curso, né? Que foi a planilha. Aí nessa planilha eu tenho a seção de direcionamento de tempo, o que para mim era mais do que necessário, e um direcionamento de tipo de estudo, que é as questões, mapas mentais, etc. E uma vez pegando a planilha para fazer, que ela já é toda direcionada para mim, né, ela é individualizada, eu pude exercitar os conhecimentos que eu estava só vendo em videoaulas e que eu não estava fazendo muitos exercícios, né? Conforme eu consegui fechar o edital, hoje na terça-feira, né? Hoje mais cedo, né? O senhor me atendeu, a gente conseguiu conversar, para eu poder começar já a parar as arestas, né? Então, assim, é um atendimento muito bom, muito ágil, muito rápido. A gente fica até meio sem graça de quando acontece alguma coisa e não pode estar exatamente em cima do horário, né? Porque eu sou bem Caxias, então eu fico bem preocupado de cumprir horário e tá me ajudando bastante, né? Confesso que algumas coisas que eu tô meio ruim, mas eu pretendo melhorar, que são temas que não foram, eu não fiz um exercício mais aprofundado, né? Que em outros anos eu tinha feito. Então aí o meu desempenho em algumas questões ficou aquém. Mas aí não tem nenhuma relação com a mentoria, na verdade, exercício mesmo, é da minha parte. Contudo, a instrução, a dedicação do senhor, a informação que é dada e o direcionamento ajuda muito, porque a gente se sente muito perdido, que por mais que eu dê aula, eu confesso que eu me sinto meio perdido, que eu nunca sei o que fazer para manter o estudo, né, e melhorar a pontuação nas questões. É porque eu sei resolver o problema dos outros. O meu eu não consigo parar para pensar, elaborar uma estratégia eficiente. Eu sou péssimo nisso, né? Então essa mentoria está me ajudando bastante, né? Tá me auxiliando muito a me organizar, a dividir meu tempo. Eu perdi aquela ansiedade, aquele desespero de ver aquele edital imenso, aquele monte de coisa e não conseguir fazer nada, ficar em inanição e não conseguir resolver nada, porque tá Vitor, e desesperado. você está na mentoria há quanto tempo? Eu tô na mentoria há 2 semanas, professor. E você conseguiu dar uma volta completa no seu edital, já? Fechou todos os conteúdos que Já você nessa tem? terça-feira, ontem. Entendi. E como que você se sentiu sobre isso? Eu achei muito bom, né, professor? Porque eu nunca dei volta nenhuma em edital nenhum. Entendi. Muito obrigado, então, Vitor, pela sua participação. Pessoal, antes da gente começar o nosso aulão de português de hoje, daqui 5 minutinhos, eu vou te mostrar um projeto que eu estou fazendo aqui no meu Instagram de questões, para você que gosta bastante de questões. Então, olha só, esse aqui é o meu Instagram, professor Guilherme Concursos, está com 18.500 seguidores.
Olha só, eu tenho postado aqui diariamente questões para o concurso da SEDES-DF, SEDES-DF, tá? Questões SEDES-DF, todas as matérias, Secretaria de Educação e também para o Valparaíso, ok? E vamos ver aqui rapidinho o que os alunos estão falando sobre a mentoria. Olha só, a Tiane falou assim, o professor Guilherme tem me ajudado muito, eu já pensava em desistir de estudar. Quando vi no Instagram, ele me incentivou, me ajudou até com a parte da informática para saber utilizar o guia de estudos e tudo mais. Fico encantada com tanta dedicação, atenção e responsabilidade. Totalmente diferente da maioria dos mentores, que nós somos apenas um número. Estou empenhada nos estudos e sua orientação E essa orientação, perdão, que o professor nos dá, nos direciona para uma vitória que Deus há de permitir. Obrigado. O Binho falou assim, esse aqui são depoimentos dos meus alunos, tá? Quero deixar registrado o meu reconhecimento ao professor Guilherme. Sua mentoria vai muito além do conteúdo teórico. Ele entrega estratégia e clareza para quem está na jornada dos concursos. Ter esse suporte especializado faz toda a diferença para manter o foco no que realmente importa. Parabéns pelo excelente trabalho, super indico. A Aline falou assim, o professor Guilherme é super atencioso, dedicado e muito inteligente. Sua mentoria é focada no crescimento do aluno, pois temos atendimento especializado e individualizado, além de aulas ao vivo, questionários e suporte em informática. Ele tem um guia que é super importante para conseguirmos estudar todos os tópicos do edital. Essa mentoria tem me ajudado muito. A Paula falou assim, eu amo a mentoria do professor Guilherme, sua forma de ensinar vai além do conhecimento teórico, ele realmente se preocupa com o aprendizado e o desenvolvimento do aluno como um todo. Tenho me surpreendido muito com as suas aulas e tem contribuído bastante para o meu crescimento nos estudos. Bacana? Então, olha só, agora eu vou te explicar aqui rapidinho como que funciona a mentoria. Quem chegou aqui agora, pessoal, hoje nós teremos um aulão de gramática com a professora Maria Luísa. Conteúdo vai ser regência verbal, tá? Todas as quartas-feiras, a professora Maria Luísa está aqui nas nossas aulas de gramática. Já deixei o material lá no grupo. Agora, se você quer receber o bônus de redação, deixa um joia na palavra chamada para você receber o seu bônus de redação. Deixa eu ver aqui quem respondeu a chamada, olha só. Bem rapidinho. Ó, respondeu a chamada Daniel, Leonardo, a Arineide de Paula, Érica, Ivonete, Bruna, Lari, A Verdade Prevalece, Paula, Rafael, Vitor, Amanda e Cida. Quem mais respondeu a chamada? Hugo, Aline, Vanilde e Paula. Deixa eu ver quem mais. Tá faltando, ou seja, está faltando algumas pessoas responderem a chamada. Responda a chamada, porque eu preciso dela para poder liberar o seu bônus da aula de hoje. Ó, vamos novamente falar aqui, ó. Alexandre Santos, Alina Oliveira, Amanda. Não é aqui que responde a chamada, tá, gente? Deixa um joia na palavra chamada ou envia presente lá no WhatsApp, ó. Pessoal aqui, ó, que respondeu a chamada. E aí vai receber o bônus da aula de hoje. Então, ó, vamos lá, rapidinho a gente responder a chamada para a gente começar a nossa aula. Preciso que você responda para poder liberar os seus 2 bônus da aula de hoje. Alessandra, Aline, Amanda, Ana Paula, a Anne, Bruna, Celinha Anjo, Daniel, Ednilson, Érica, Adrielma, Érica Carvalho, Iva, Ivonete, José, Larissa Milena, Maria Aparecida, Maria Dagmar, Maria Genise, Maria Pereira, Marinei Silva. Hoje é a aula das 5 Marias. Mariette da Silva, Rani Karine. Rani Karine é minha aluna nova, dona Rani, seja muito bem-vinda. Posso nem te chamar de dona, né, que só tem 26 aninhos. Rani, seja muito bem-vinda, aluna nova. Rafael Araújo, Ronaldo Oliveira e o Vitor Hugo Viçosa. Então, pessoal, olha só. Olha só, pessoal, quem ainda não respondeu a chamada, deixa um joia na palavra chamada lá no grupo ou me envia presente no número que você recebeu o convite da aula de hoje. Lembrando que hoje vai ser o aulão, hoje vai ser todas as quartas-feiras, tá? Todas as quartas-feiras nós temos o curso de português gramática. Lembrando que nós temos aulas ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Então, olha só,
Antes da professora Maria Luísa começar, vou te explicar aqui rapidamente como funciona a mentoria e ela começa a aula de hoje logo em seguida, tá? Então, olha só, a mentoria, quando eu criei essa mentoria, foi pensado para você que não tem tempo para estudar ou sente que estuda e não sai do lugar. Ou também para você que não sabe como começar a estudar. Vamos, escreva aqui para mim no chat, deixa eu entender qual é a sua situação hoje. Digita 1 para mim, se você não sabe como começar a estudar, ou digita 2, se você tem pouco tempo para estudar. 1 ou 2, digita aí para mim no chat, para eu entender como que está a sua situação individual hoje. 1 ou 2. Muita gente escreveu 1, outras 2, tem pouco tempo para estudar. Então, olha só, dentro da mentoria, eu te ensino a como dar uma volta completa em todo o edital em 27 dias, você estudando uma média de 2 horas por dia. O Vitor, que entrou na mentoria tem 2 semanas, ele é da mentoria Valparaíso. Ele conseguiu fechar o edital dele completo, passando por todos os conteúdos de todas as matérias, em 2 semanas. Então, é possível para você também, algo bem comum hoje dentro da mentoria. Então, olha só, pessoal, a mentoria é um acompanhamento individual e personalizado, com acesso vitalício, em que você vai receber todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, ou guia de estudos, ó. O guia de estudos. Vou colocar aqui para você. O guia de estudos, que tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas para você. E mais de 3.000 questões comentadas para você. Ou seja, a mentoria é um acompanhamento individual e personalizado, com acesso vitalício, em que você recebe todos os materiais, ou guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise de conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas. Aí nós temos também, olha só, as aulas ao vivo, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Todas as aulas ficam gravadas. Nessas aulas eu te ensino as técnicas de estudo, de revisão, estudo da legislação e estudo por questões. Mais a mentoria de redação com 10 redações corrigidas, mais a mentoria de simulados, em que a gente responde provas completas ao vivo, mais as 3 apostilas para impressão, a apostila do guia de estudos, a apostila de redação, tá aqui mesmo, ó. Lembra que eu mostrei no início da aula? Olha só, 3 apostilas, você recebe 3 apostilas na mentoria. A apostila do guia de estudos, a apostila de redação e a apostila de questões. Olha só aqui a apostila do guia de estudos, em que você dá uma volta completa em todo o edital em 27 dias, estudando 2 horas diariamente. E a apostila de redação, que tem os temas, escopo, esqueleto de redação e folhas de respostas. Olha só, isso aqui você encontra em qualquer lugar. Material, guia de estudos, aulas ao vivo, mentoria de redação, mentoria de simulados e apostilas. Professor, qual é o diferencial da sua mentoria? O diferencial, ele está no atendimento individual e personalizado, em que eu faço atendimento individual todos os dias com você e você ainda tem chamadas ilimitadas lá no WhatsApp. Comigo, tá? Ao vivo, para tirar todas as suas dúvidas. O Vitor mesmo, que está aqui na mentoria, utiliza bastante, sempre é bem atendido, com clareza, responsabilidade, e o mais importante, alegria, sabe? Quando a pessoa faz com alegria, te atende feliz, porque acredito que às vezes você compra aí um curso por aí, com outros mentores, aí a pessoa te atende bem só na hora da compra. Depois te trata de qualquer jeito. Aqui na mentoria, você não vai passar por esse problema. Seu sonho aqui é tratado com muita responsabilidade e carinho, ok? Eu até digo para os meus alunos que é a forma que Deus encontrou para transmitir o meu conhecimento para as outras pessoas, por meio desse cuidado
com o aluno. Então, olha só, pessoal, a mentoria é um acompanhamento individual e personalizado com acesso vitalício, que tem todos os materiais, o guia de estudos, as apostilas para impressão, as aulas ao vivo, todas ficam gravadas, mentoria de redação com 10 redações corrigidas, mentoria de simulados. Deixa eu ver e o mais importante, o atendimento individualizado, com chamadas ilimitadas e totalmente humanizado, tá? Feito com carinho, tranquilidade para você. Ó, a professora Maria Luísa já está aqui. Então, olha só, vou só passar os valores aqui da mentoria e a promoção que está ocorrendo hoje, e aí eu deixo vocês com a professora Maria Luísa para o nosso aulão de gramática. Beleza? Olha só, pessoal, a mentoria hoje, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui no grupo. Eu acho que já até estourou a promoção. Mas vou ver o que eu faço aqui para te ajudar hoje. A promoção era até a vaga 130. Vamos ver quantas pessoas tem na mentoria. Ó, era até a vaga 130, tem 130 pessoas no grupo, tá vendo? Ou seja, são 129 alunos, mais eu. Essa promoção eu consigo fazer até a vaga 130, ou seja, tem uma vaga promocional ainda. Uma vaga promocional. Hoje, a mentoria, ela tá saindo para você de R$ 2.000, você não vai pagar esse valor, R$ 2.000, por apenas 12 vezes de 160 no crédito, ou 1.497 reais no Pix. Lembrando que a sua compra é completamente segura no prazo de 7 dias. Caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo seu dinheiro. Então, olha só, estou com a última vaga promocional da mentoria aí, que envolve todos os materiais, guia de estudos, atendimento personalizado, que é o mais importante, e acesso vitalício. Estou com essa última vaga aí promocional, que eu tinha aberto 2 ou 3 vagas lá no início da semana, e já fechou, tá com essa vaga aí ainda promocional. Eu mando para você essas informações lá no WhatsApp, junto com os seus bônus da aula de hoje, ó. Um beijo no seu coração, e agora eu deixo vocês com a professora Maria Luísa. Professora Maria Luísa, boa noite. Boa noite, professor Guilherme. Boa noite, queridos. Tudo bem? Vamos lá, então, começar nessa quarta-feira. Hoje a gente vai ter um aulão de gramática, mas eu queria saber, antes de começar, se tem alguém que está tendo muita dificuldade em construir a redação, né? Que eu falei que eu daria uns 5 minutos dessa aula, para caso alguém tivesse com muita dúvida relacionada à produção da redação que eu passei na segunda. Se tem alguém que estava na aula de segunda, que quer tirar alguma dúvida relacionada a isso, esse é o momento de vocês, tá bom? Enquanto isso, pode falar, Vitor Hugo. Professora, boa noite. Boa noite. A minha dúvida é mais de organização de texto. É porque, assim, na aula passada, a senhora comentou que a redação, ela não precisa, e eu tive até dificuldade de fazer na minha, quando você for dar uma olhada, você vai ver. Não precisa daquela profundidade que tem no texto do Enem, né, que você falou. Na introdução. Isso. Tá. Na introdução, no formato de fazer os apontamentos antes do desenvolvimento, esse preâmbulo aí que você está montando a estrutura do texto, o começo do texto. E aí, qual que é o problema? Eu confesso que eu tenho um vício metodológico de, na hora de escrever o texto, tá? Já querer colocar o conceito e fazer a digressão. Tá travando, Vitor Hugo. Eu não sei se você parou de falar, mas é porque travou bastante aqui para mim. Imediatamente. E a outra dificuldade, devido a determinados assuntos baterem muito com Eu não sei se foi só para mim, mas tá cortando muito. Eu perdi tudo que você falou. Isso tá acontecendo com mais alguém ou é a minha internet que tá dando problema? Só para eu saber. Tenta de novo. Você tava falando que você tinha um vício e aí travou.
Vitor Hugo? Eu acho que travou a internet dele. Gente, enquanto ele volta, eu vou abrindo aqui os nossos slides da nossa aula de gramática. E aí, qualquer coisa, a gente deixa a dúvida dele um pouquinho mais para frente. Tá bom? Só um minuto. Abrindo aqui. Prontinho. Gente, estou espelhando aqui. E aí, eu quero saber se todo mundo está conseguindo ver, se tá claro, está visível. Se precisar dar um zoom na hora que eu entrar nos conteúdos, só me avisar, tá bom? Mas todo mundo conseguindo ver? Enquanto o nosso amigo não volta, que é o Vitor Hugo, então a Oi, gente vai. consegui voltar. Oi, Vitor Hugo, tudo bem? É que travou Tudo. para nós. Eu Então, entendi até a parte que você falou que tinha muitos vícios, e aí travou tudo para mim. Então, a minha preocupação é no sentido do seguinte: tem algumas coisas dos temas, principalmente os temas que são de concurso, que eu tenho dificuldade. Cara, que tá ruim, viu? Que eu tenho dificuldade entre aquela parte que é sólida, tipo, sei lá, legislação, e a informação mais recorrente. Ok. Qual que é a questão? Eu nunca sei para que ponta da redação que eu tenho que fazer o meu foco. Porque a legislação, a maioria vai pegar em cima. Só que, se eu tenho medo de. Eu fechar logo isso aqui. Se eu não falar da legislação, que é da parte que imputa o regramento e funcionamento do cargo, eu perder ponto. E eu perder ponto também da parte de atualidades, que tem que ter na redação, por não trazer a informação mais recente. Só que o problema é o seguinte: se eu juntar tudo de uma maneira muito, como é que fala? Ficar muita informação, eu não vou conseguir fazer a montagem do argumento como precisa ser feito. Porque eu só tenho no máximo 2 a 3. Então eu tenho que ser objetivo. Aí eu fico meio nesse receio, aí eu fico um pouco embananado toda vez que eu vou construir. Porque é muita informação para escolher, e aí eu nunca sei se a minha escolha está sendo uma boa escolha. Aí eu queria uma orientação nesse sentido, entende? Se você olhar minha redação aí, fala sobre lei, fala sobre algumas coisinhas, mas ela fica pisando em ovos, tá meio perdida, tá um pouco solta. Eu até tentei jogar dentro da estrutura que tá na apostila, que o professor manda pra gente, professor Guilherme. Porém, eu não sei se ela ficou boa para uma redação de concurso. Entende? Essa é a minha preocupação. São alguns pontos. Primeiro, esse modelo de redação que tem no e-book, ele é o que a gente chama de esqueleto de destrava-aluno, né? Então, é para aquela pessoa que não consegue de jeito nenhum escrever redação, então a gente dá um molde que funciona. Que você já tem ali boa parte da redação, então você vai encaixando as informações que você tem. Só que qual é o ponto? Você não precisa escolher entre colocar atualidades ou entre colocar legislação, porque você vai ter espaço para tudo. No D1, você vai focar na legislação, você pode dar um exemplo de questão de atualidades, mas no D2, você vai trazer um fato real, que vai estar mais preso dentro dessa questão de atualidades. Você só não precisa ficar afobado, achando que você precisa trazer todas essas informações na introdução, porque você vai ter todo o desenvolvimento para trabalhar isso. Então, assim, você não tem que escolher um ou outro, tem que ter os dois. E tá tudo bem. A questão é que na introdução, você só está introduzindo o tema. Você está trazendo ali uma primeira informação sobre o que vai ser trabalhado. Então, você não precisa destrinchar, porque o desenvolvimento ele é justamente para isso. Para você pegar os pedacinhos que você apresentou na introdução e desenvolver, entendeu? Então, assim, você não precisa ficar nervoso e tal, porque a redação, ela é que nem matemática, ela é prática. Eu vou corrigir sua redação, vou te dar uma devolutiva, você vai ver que a nossa devolutiva é bem detalhada mesmo. Então, eu vou apontar, tipo, competência por competência, né, do método de avaliação, é tudo bem explicadinho. E
A primeira, ela é sempre o baque, ela é sempre o choque, tipo, meu Deus, não consigo terminar, não consigo começar, não sei para onde vai, mas você vai ver que a partir dos auxílios que você recebe da primeira redação, você já desenvolve melhor a segunda. E aí, você só vai combatendo os vícios mesmo. Mas fica tranquilo que isso é uma coisa que você vai se acostumar com o tempo. Então, o foco na introdução, para você não se perder, é você entender que você precisa, obrigatoriamente, no primeiro parágrafo, apresentar o tema, e aí você dá uma contextualizada, porque você não vai simplesmente falar, o tema é tal, tal, tal. Você precisa contextualizar, porque é uma dissertação. Então, você vai trazer uma contextualização justamente para a gente não perder o gênero textual. Mas não é uma contextualização, tipo, profunda. Você não precisa... Assim, você pode trazer um dado mais concreto, né? Falar da Constituição Federal, de uma lei federal, não tem problema. Mas você pode abordar isso de novo no desenvolvimento, que é onde você, de fato, vai se aprofundar dentro dessas questões. Tudo bem? Uhum. Não entre em pânico, espera a correção da sua redação, e aí, depois que você receber essa correção, você pode me tirar dúvidas comigo, que aí eu acho que vai ficar mais claro para você também o que está certo, o que está errado. Tá bom? Tá bom, muito obrigado, professora. De nada. Gente, agora vamos começar com a nossa gramática. Eu escolhi um tema de hoje porque eu comecei as correções de redação e eu percebi que muita gente tem muita dificuldade em regência verbal. E a gente percebe isso na redação, e eu escolhi ele também para a nossa aula de gramática, porque eu fui olhar algumas questões da CESP, Sebrasp, né? Que, gente, eles gostam bastante desse conteúdo. Então eu pensei, eu vou juntar o útil ao agradável. Inclusive, se tudo der certo, a nossa próxima aula de gramática, eu estou pensando se eu vou fazer de colocação pronominal ou de crase. Vou deixar aí para vocês as duas possibilidades. E aí, a gente pode fazer uma votação no final da aula para vocês decidirem o que vocês preferem. Estou em dúvida entre esses dois temas. Porque eu acho colocação pronominal super importante, até para você escrever a redação, né? Porque a colocação pronominal, ela fala dessa coisa de quando você vai usar, por exemplo, vende-se ou se vende, enfim, onde você colocar o pronome adequado em relação ao verbo. Só que para a gente estudar colocação pronominal, a gente precisa entender como que funciona a regência. E aí, eu, inclusive, dei uma olhada em algumas provas do CESP e Sebrasp e eu vi que tem alguns verbos que eles são vícios, né, da prova, de vários concursos, que a gente sempre pega porque são verbos que têm uma dupla transitividade. Ele pode tanto ser um verbo transitivo direto como indireto, mas enfim, a gente vai chegar lá. Então, para nós começarmos, eu quero que vocês entendam que quando a gente fala sobre regência verbal, a gente está falando de transitividade. Por quê? Tem muita gente que confunde esse conteúdo. Tem muita gente que confunde com concordância verbal. São duas coisas completamente diferentes. E isso é a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês. Tá bom? Então, isso aqui é o primeiro ponto. A regência verbal tem a ver com a transitividade. E é diferente de concordância. Concordância a gente vai ver em outra aula. Tanto a nominal quanto a verbal. Tá bom? Então, vamos lá. Aí aqui, aí eu trouxe uma introdução à regência verbal. Vocês vão perceber que, assim como na nossa aula de vírgula, como na nossa aula de conjunções, eu sempre trago conteúdo de maneira mais resumida e mais focada nos macetes que a gente vai desenvolvendo. Tudo bem? Então, assim, é muito importante que vocês se atentem as coisas que eu vou falar, porque a gente vai sair só do conceito. A gente vai do conceito para a aplicabilidade. E vocês vão perceber que, mesmo vocês tendo o conceito, às vezes é difícil entregar a aplicabilidade. Então, vamos lá. O que é a regência verbal? Também conhecido como transitividade verbal. Então, é a relação de dependência entre o verbo e o termo e o seu complemento. Como assim, professora? Vamos lá, vamos pegar uma frase bem básica para a gente começar. Eu amo. Vou colocar mais para cima. Ficar melhor. Eu amo
português. Então, essa é a nossa frase inicial. Aqui, a gente tem um verbo. Para quem não lembra, vou deixar o conceito de verbo bem aqui. Para quem não se lembra o que é verbo, verbo indica peraí, gente. Vamos lá. Indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E qual é o nosso foco aqui? Vamos lá. Primeira coisa, estado vão ser os verbos de ligação. Esses aqui a gente vai deixar para outro momento, não é o nosso foco, tá? Os verbos de estado. A gente vai focar nos verbos de ação, por exemplo, pular. E a gente tem também os verbos de fenômeno da natureza, como, por exemplo, chover. Chover, trovejar, enfim. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o conceito de verbo. Então, verbo vai ser tudo aquilo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, se eu falo aqui, eu amo português, amar é uma ação. Então, amar é o verbo. Só que assim, se eu viro para vocês e falo, gente, eu amo. Vocês percebem que falta uma informação? Você vai ficar assim, ama o quê? Ama quem? O que que essa pessoa ama? Então, falta uma informação. Essa informação que falta é o complemento, que é, no caso, o português. Então, o português é o nosso complemento verbal. Tudo bem? E aí, a gente tem as classificações de verbo, o que é super importante para a gente. Então, vamos lá. O primeiro tipo de verbo que a gente tem é o verbo intransitivo, que é o que não existe um complemento. Por exemplo, se a gente fala Joana nasceu. Se eu viro para vocês e falo Joana nasceu, a ação que está sendo executada nessa frase é nascer. Então, nascer é o nosso verbo de ação. Lindo isso. Se nascer é o nosso verbo de ação, então a gente tem que analisar a transitividade dele. Então, aí eu já vou dar a primeira dica para vocês, que é aprender a regência verbal pelos dedos. Tá? Tem gente que vai lembrar, tem gente que não vai, da época de escola, mas vocês vão acompanhar pelo dedo. Então, você sempre vai fazer uma pergunta para o verbo. Por exemplo, o verbo é nascer. Então, quem nasce, nasce. Então, não precisa de complemento. Então, deu 3 aqui no dedo, ó. Quem nasce, nasce. Todo mundo testando aí para ver se funciona. Ó. Quem nasce, nasce. Vamos tentar o morrer. Como é que ficaria? Ó, deixa eu pegar uma pessoa aleatória. Pelé. Pelé morreu. Ou seja, quem morre, morre. Se o Pelé morreu, vocês têm a informação completa. Vocês podem querer saber por quê e tudo mais, mas isso é porque vocês são meros fofoqueiros, porque a informação já está completa. Vocês não têm dúvida da ação e sobre quem exerce a ação. Então, quando o verbo é intransitivo, você sempre vai fazer essa pergunta e a resposta vai vir em 3 dedinhos. Então, quem nasce, nasce. Quem morre, morre. Aí, por exemplo, o verbo chover. O que chove, chove. Tudo bem? Então, isso também serve para verbos de fenômeno da natureza. Então, Joana nasceu, ponto. Choveu ontem. Então, nesses 2 casos, o verbo não precisa de complemento. O verbo, por si só, já traz a informação completa. Tudo bem? Alguma dúvida no verbo transitivo? Esse é o momento de vocês. Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, vamos nessa. Aí a gente entra no verbo transitivo direto, que é o caso. Nesse caso, os verbos transitivos, eles exigem preposição. Ou exigem complemento. Desculpa. Por exemplo, aqui o amar caberia perfeitamente. Só que eu vou pegar um outro verbo. Deixa eu pensar. Eu comprei
uma mesa. Esse aqui é o nosso exemplo. Então, qual é a ação aqui? Comprar. Então, comprar, opa. Então, comprar é o nosso verbo. Agora, a gente tem que descobrir a transitividade dele. Então, a gente vai para os dedos, ó. Quem compra, compra algo. Porque se você parar no compra, a informação não fica completa. A não ser que alguém te faça uma pergunta, tipo, alguém comprou isso? Aí você responde, eu comprei. Mas aí é um caso muito específico e muito isolado, que depende de um contexto textual. Quando a gente fala sobre escrita, poucas vezes a gente depende do contexto textual. Então, no caso, quem compra, compra algo. Então, se eu viro e falo, quem compra, compra, não. Se eu viro para vocês e falo, gente, comprei. Obviamente, falta informação, né? Então, o verbo transitivo direto, ele vai ser o 4 nos dedinhos. Então, vai ser quem compra, compra algo. Então, nisso, a gente tem já o número 4. Aí, aqui, a gente tem... Então, a gente classifica ele como verbo transitivo direto, tá bom? E aí, se ele é um verbo transitivo, ele exige complemento, porque quem compra, compra algo. E, nesse caso, o que é o algo? Uma mesa. Então, uma mesa é o complemento verbal. E ele tem nome, tá, gente? Só que vamos focar nos verbos primeiro, aí a gente usa os complementos. Eita, desculpa, galera. Tá muito perto da linhazinha. Aí, a gente, além de ter o verbo transitivo, a gente tem o verbo intransitivo. Ou o verbo transitivo indireto, que ele também precisa de complemento, tá bom? Se ele também precisa de complemento, então vamos lá. Vamos pegar o verbo gostar. Eu gosto de português. Gente, qual a diferença de eu falar que eu gosto de português para eu amo português? E eu não estou falando no sentido, estou falando mesmo na formação da frase. O que tem de diferente em um para o outro? O uso da preposição. O uso da preposição, que no caso é o de. Então, aqui no eu amo, que eu coloquei aqui no começo, tá vendo que o verbo ele se liga diretamente ao seu complemento? Por isso que isso aqui é um verbo transitivo direto. E esse complemento aqui se chama objeto direto. Mas a gente entra nisso já já. E aqui a gente tem eu gosto, complemento de gostar, que é nosso verbo de ação. Aí vocês vão colocar nos dedos, gente, ó. Quem gosta, gosta de algo. Então, você já foi para o 5. Quem... Ó, aí vamos voltar tudo. Verbo intransitivo. Quem nasce, nasce. 3. Verbo transitivo direto. Quem compra, compra algo. 4. Verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de algo. Então, vocês vão percebendo que vai aumentando de um por um, porque vai adicionando uma nova informação. Então, aqui, a gente tem o uso da preposição. E ele é indireto porque o verbo vai passar pela preposição até chegar no seu complemento. Tudo bem? Alguma dúvida em relação ao transitivo direto e ao transitivo direto? Ou tudo na paz do Senhor? Por enquanto, tudo tranquilo. Vou encarar que tá tudo bem. Então, vamos lá. Aí a gente volta aqui. E aí a gente entra no verbo transitivo direto e indireto. Que isso aqui é o que a gente chama de bitransitivo. Por quê? O verbo bitransitivo, ele é o que tem dois complementos. Ele vai ter tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Por exemplo, eu vou pegar o mesmo exemplo aqui do VTD. Eu vou pegar um diferente. Mas o completo também poderia. Mas vamos. Eu dei um presente para mamãe. Então, aqui nessa frase, a ação é dei. Então, dei é o nosso verbo.
Então, a gente vai colocar nos dedos, ó. Quem dá, dá algo. Então, seria um verbo transitivo direto. Só que nesse caso, eu estou dando algo para alguém. Então, quem dá, dá algo para alguém. Então, a gente chega no 6. Tudo bem? Então, voltando aqui, a gente tem aqui que vai ser um VTDI, porque ele vai ter dois complementos. Lembrando que a gente nunca repete o complemento. Não tem como ser dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Tudo bem? Só que o que é muito importante, isso aqui é essencial para vocês entenderem, que essa transitividade, ela depende do contexto. Porque, por exemplo, o verbo comprar. Eu comprei uma mesa para minha mãe. Então, já se torna um verbo transitivo direto e indireto. Agora, se é só eu comprei uma mesa, verbo transitivo direto. Então, depende do contexto. E aí, o que é mais importante você identificar? Você olhar o seguinte. Eu dei. Quem dá, dá algo. Então, no caso, algo, um presente. Então, aqui, um presente vai ser o nosso objeto direto, porque não tem preposição. E aí, quem dá, dá para alguém. Então, para a mamãe. Então, aqui a gente vai ter o objeto indireto. E por que eu estou falando isso? Porque para vocês identificarem se é ou não um objeto indireto, que às vezes não é, às vezes é só um adjunto adverbial, que a gente vai ver quando a gente estudar a sintaxe. Quando a gente vai ver, vocês precisam ver se a informação está completando o verbo. Se faz sentido. Por exemplo, eu dei um presente. Faz sentido. Eu dei para a mamãe. Faz sentido. Então, você vai perceber que a informação, ela é sobre o verbo. E não sobre uma coisa a mais. Tipo, aqui está ligado diretamente ao verbo. O para a mamãe não está ligado ao presente, mas sim à ação de dar. Ou seja, para que eu dei? Vocês têm que olhar isso com muita calma, tá bom? Então, vamos lá. A dica que eu deixei para vocês é que a gente tem o hábito de comer as preposições na prova, né? E aí, isso é um grande problema. Porque, às vezes, a gente tem o hábito de falar de um jeito, escrever de outro. Então, a gente tem que se atentar muito à questão da regência verbal na hora da escrita. Tudo bem? Alguma dúvida em relação às transitividades verbais? Esse é o momento de vocês, galera. Então, estarei. Então, vamos lá. Aí a gente entra nos complementos verbais. Então, se o verbo é transitivo direto, que é o que precisa de complemento, sem preposição, e exemplos de preposição, gente. De, a, ante, após, até, com. Entenderam? São vários. Com, contra, desde, em, entre, para, perante. Deixa eu colocar o perante aqui. Por, se, sob, sobre, trás. Isso aqui são exemplos de preposição, tá? Na verdade, são todas as preposições. Então, um verbo transitivo direto, ele precisa do complemento. Qual vai ser o nome desse complemento? Objeto direto. Igualzinho ao nome. Se é um verbo transitivo direto, o objeto obrigatoriamente vai ser um objeto direto. Então, aqui o exemplo. Aspirou o aroma. Então, aqui, aspirou no sentido de respirar.
Então, quem aspira, aspira a algo. Nesse caso, o é o nosso objeto direto e o aspirou é o nosso VTD. Ou seja, verbo transitivo direto. E assim, quando você tem um objeto direto, isso aqui é importantíssimo para a redação de vocês, tá? Quando vocês vão substituir uma palavra, né, por um pronome, as substituições de verbos transitivos diretos têm que ser o, a, os e as. E aí as variações podem ser lo, lá, por exemplo, vender, lo, comprar, lo. Tudo bem? Aí, se terminar com a ou e, vai para lo ou lá. Tudo bem? Agora, se terminar com em, vai para no. Por exemplo, com. Opa, pera. Comprem no. Le, vem no. Tá bom? Então, esse é o foco. Então, muita atenção. Quando o verbo for transitivo direto, esses são os complementos possíveis. No, lo, las, los, las. Agora, se o verbo é transitivo indireto, então o complemento aqui é porque ele precisa de complemento com preposição. Que quer dizer que depois do verbo vai ter que ter alguma dessas palavrinhas aqui, ó. Perante, por, porém, a, ante, após, enfim. Então, o complemento, objeto indireto, é o nome. Geralmente, a preposição mais usada vai ser a, ou para, ou o de, ou o com. São os mais comuns, tá? Então, assim, mas para o a ou para, você vai usar o lhe ou lhes. Por exemplo, obedeceu ao regulamento. Então, aqui, a. Preposição a mais artigo o. Ao regulamento. Então, ficaria obedeceu-lhe. Por quê? Vamos colocar nos dedinhos o verbo obedecer, gente? Quem obedece, obedece a alguém. Ou quem obedece, obedece a algo. Então, dá 5, que é o verbo transitivo indireto. Tudo bem? Uma dúvida até o momento? Estamos tranquilos? Porque aqui a gente tem o fato de que obedeceu, quem obedece, obedece a alguém. E aí o Ednilson falou, só a dúvida quanto ao verbo que pede a preposição. O verbo que pede a preposição, vocês vão perceber que ele precisa da preposição, porque sem a preposição ele não faz sentido. Tudo bem? Sem a preposição ele não faz sentido. Por exemplo, teria como você falar, eu gosto de biscoito? É sem lógica, né? Então você precisa da preposição para que a frase tenha sentido. Então, eu gosto de biscoito. Se você fala, eu comprei uma casa a alguém, fica sem lógica. Então, eu comprei uma casa para alguém. Então, o verbo, se ele não tem a preposição, ele não tem sentido. No caso, os que exigem, né? Se o verbo, ele exige uma preposição, se ele não exige preposição, se ele faz sentido sem preposição, ele vai ser um verbo transitivo direto. Tudo bem? E aí, coisas que podem acontecer, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês no verbo transitivo direto, que é o objeto direto preposicionado, que seria, por exemplo, amem a Deus. Aí você tem amem a Deus. Mas vocês concordam comigo que quem ama algo, então é o verbo transitivo direto? Então, por que tem essa preposição aí? Gente, por uma simples questão estilística. Às vezes você quer muito dar ênfase em alguma coisa, e aí você usa uma preposição para dar essa ênfase.
Então, no caso, isso é o objeto direto preposicionado. Além do objeto direto preposicionado, a gente tem outra coisa, que é o objeto direto pleonástico, que é quando você fica repetindo a mesma informação. Por exemplo, eu calma aí, gente. O objeto direto pleonástico, ele vai ser muito uma questão da repetição. Então, por exemplo, vou colocar aqui em cima e vou marcar. As cartas li as todas. Estão vendo? Então, esse as aqui, precisava? Tinha necessidade? Se você falasse as cartas li todas, já faria sentido. Mas você quer repetir, você quer dar ênfase. Então, é pleonástico porque ele está repetindo uma informação que já foi dada, que foi as cartas. E isso aqui é para quê? Para dar ênfase. Isso aqui é muito importante. Lembrando que é muito importante que vocês entendam que eu estou explicando isso para vocês, mas esse tipo de coisa vocês não podem usar dentro da redação de vocês, pelo menos não é interessante. A gente se prende mesmo ao básico, tá? Do objeto direto, objeto indireto, mas pode ser que tenham questões relacionadas a isso e é bom vocês terem essa informação. A Ana Paula perguntou se é um ver de dependência. Eu não entendi a pergunta, Ana Paula. Você pode reformular ela para mim, por favor? Então, não é interessante nem que vocês usem o objeto direto preposicionado e nem o objeto direto pleonástico, tá? Porque às vezes pode dar como repetição e aí a coisa do pleonasmo já entra como figura de linguagem, que já não é certo e tudo mais. Assim, um verbo de dependência. No caso, o verbo, ele é dependente da preposição quando ele é um verbo transitivo indireto. Quando ele é um verbo transitivo direto, ele só depende do complemento, não da preposição. Por exemplo, eu amo português, eles se ligam diretamente, não tem nada entre o verbo e o complemento. Agora, se eu falo eu gosto de português, então você precisa do de para fazer essa ponte aí. Então, é como se o verbo transitivo indireto ele fosse duplamente dependente. Ele depende do complemento e depende da preposição. Tudo bem? E aí, vamos lá. Seguindo aqui, o lhe só vai ser usado para a ou para, tá? Se você tem de, em, com, por, não aceita o lhe. Tá bom, galera? Isso é muito importante. Por exemplo, gosto de você. Aí ficaria gosto de ti. Ou gosto-te. Mas jamais o lhe. Tá bom? O lhe é só para esses dois casos. Então, seguindo em frente, levando em consideração tudo isso que foi dito, vamos indo. Vamos lá. Aí a gente chegou agora na parte dos verbos específicos. E aí, para isso, eu preciso que todos vocês me sinalizem. Professora, eu entendi o que é um verbo transitivo direto. Eu entendi o que é um verbo transitivo indireto. Preciso que todos vocês tenham entendido o processo de transitividade verbal. Porque agora eu vou começar a me ater às siglas, tá bom? Para que vocês entendam esses verbos específicos. Tudo bem? Então, se alguém não entendeu, por favor, por gentileza, se manifeste agora. Para mim tá ok. Vou encontrar dúvida na hora do exercício. Ou seja, agora. Não, antes do exercício, eu vou passar ainda alguns verbos específicos para. Porque tem alguns verbos que eles têm uma dupla transitividade, depende do contexto em que eles estão inseridos. E aí eu não quero que vocês sejam pegos desprevenidos dentro desse mundo. Esses são os mais populares e caem bastante, tá? Tudo cai muito.
Costuma cair mais para quem é do português, né? Que aí na prova específica realmente cai legal. Mas é bom a gente estar preparado para tudo, né? Eu gosto de dizer que o aluno mais bem preparado é aquilo que estuda até o que acha que não vai cair. Então, vamos lá. Então, esse aqui é um erro muito comum dentro de concurso, então vamos lá. Vou até trocar de cor, que eu enjoei do vermelho. Cheguei no trabalho ou vou no cinema. Porque você não fala que você não fala que você vai em algum lugar. Porque o no é o em mais o, né? Então você não fala que eu vou em algum lugar. A não ser que seja específico alguma localização. Então, se você. Então, você chega a algum lugar. Você vai a algum lugar. Sempre. Inclusive, aí é a nossa famosa crase. Por isso que eu tô perguntando, gente, se vocês acharem viável a nossa próxima aula de gramática pode ser de crase. Eu Ou sou a de colocação. favor, porque eu sempre. Oi? Eu sou a favor da crase, porque eu sempre fico naquela dúvida. Que a única coisa que se usa ou não, porque a única coisa para mim que é certa é quando a frente do verbo tem uma palavra masculina. Aí não deu dúvida nenhuma. Mas sai dessa situação, eu fico perdido. Eu vou me organizar pra gente ter uma aula de crase. Eu tenho macetes muito bons, assim, que vocês nunca mais vão errar crase na vida. Vocês vão até ficar assim, gente, eu realmente aprendi a usar crase. Vai dar certo. Mas, e nesse caso, só para vocês entenderem, a crase ela é uma junção da preposição a mais o artigo a, por isso que eu coloquei ela aqui. Então, qual é o certo? Cheguei ao trabalho, vou ao cinema. E aí o macete, se você vai a algum lugar. Então, você vai substituir o destino por uma palavra masculina. Se ficar ao, a preposição existe. A prova disso aqui, ó. Vou à praia. Aqui eu já dei o spoiler, né, que vai ter. Mas se você colocar vou ao cinema, você já consegue identificar a preposição e o artigo. Inclusive, esse também é um macete para crase, tá? Claro que a crase a gente tem que entrar com mais calma, porque tem algumas regras específicas, mas isso aqui é um macete primordial para crase. Se substitui por uma palavra no masculino. Se ficar ou no feminino, tem crase. Que eu vou à praia. Então, vou ao cinema. Preposição e artigo. Então, os verbos chegar, ir, vir, todos na mesma pegada. Então, quem vai a algum lugar. Então, vão ser verbos transitivos indiretos, porque eles demandam o uso da preposição, ok? Segundo ponto, gente, esse aqui é o babado, tá? Esse aqui é o acontecimento, que é o verbo aspirar e o verbo visar, que tem gente que não sabe nem que eles têm mais de um significado. Então, vamos lá. Primeiro ponto. A gente vai ter aspirar. Opa. Aspirar no sentido de cheirar. Se for no sentido de cheirar, aí vai ser um verbo transitivo direto. Aspirei o perfume. Porque quem cheira, cheira algo. Então, verbo transitivo direto. Agora, no caso do verbo desejar, pretender, né, o aspirar no sentido de desejar vai sempre ser transitivo indireto. Sempre, 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 sempre. Por que, professora? A gramática eu quis assim. Queria dar uma resposta mais complexa para vocês, mas algumas coisas é que nem se a gente parar para pensar. Por que a pedra se chama pedra? E por que a partir da pedra surgiu o pedregulho, o pedreiro e a pedreira? Tem algumas coisas na gramática que a gente tem só que absorver. Então, aspirar no sentido de desejar vai ser verbo transitivo indireto. Aqui, exigindo a preposição ir. Então, aqui, vamos lá. Aspirei. Quem aspira, aspira algo. Então, verbo transitivo direto. Aí vocês vão ver que o verbo, ele se liga diretamente ao complemento. Olha isso. Não tem preposição aqui no meio. Porque ele é um verbo transitivo direto. E aí, qual vai ser o nome desse complemento? Objeto direto.
Agora aqui, o desejar. Aspiro ao cargo público. Então, aspirar é a nossa ação. Então, quem aspira, ou seja, quem deseja, deseja a algo. Isso não serve para o verbo desejar necessariamente, tá, gente? Eu estou só dando um exemplo. Que o verbo aspirar, no sentido de desejar, ele vai ser verbo transitivo direto. Isso não quer dizer que o verbo desejar vai ser um verbo transitivo direto, tá? Então, vamos lá. Aí, aqui a gente tem o verbo transitivo indireto. Aqui a gente tem a preposição a mais o artigo o. E aí, aqui a gente tem o nosso querido objeto indireto. Olha como ele é indireto. Ele é indireto porque o verbo ele para aqui no ao até chegar no complemento. Tudo bem? Aí, agora vamos para o verbo visar. Então, a gente tem o visar no sentido de assinar ou mirar. Então, aqui, verbo transitivo direto. Então, o gerente visou no sentido de assinar o cheque. Então, aqui a gente vai ter um verbo transitivo direto, que vai se ligar diretamente ao objeto direto. E poderia ser também o homem visou o alvo. Então, nesse caso, visou no sentido de mirar, também seria um VTD. E aqui, objeto direto. Ok? Aí, chegando aqui embaixo, a gente tem o verbo visar no sentido de objetivar ou almejar. Então, nesse caso, visamos, quem visa, visa a algo. Então, geralmente os verbos nesse sentido de desejo, ó, tanto o aspirar quanto o visar, né, no sentido aqui de desejar, vai ser um verbo transitivo indireto. Então, aqui a gente tem a crase, que é o a mais o a, preposição mais artigo. E, por último, a gente tem o objeto indireto. Alguma dúvida, galera? Tudo tranquilo? Parece muitas informações, e são mesmo. Mas, qualquer coisa, vocês dão um grito aí que a gente dá uma parada. Vamos agora para o verbo assistir. Esse daqui é o queridinho, tá? Esse aqui sai muito. Então, esse aqui eu vi muita questão sobre assistir. Então a gente vai ter o assistir no sentido de ver, né? De enxergar. Então, assistimos ao jogo e não o jogo. Então, quem assiste, assiste a algo. Então, verbo transitivo direto. E ele vai... Ou indireto, desculpa, galera. Verbo transitivo indireto. Quem assiste, assiste a algo. Aqui a gente tem a preposição a mais o artigo o. E jogo, que é o nosso objeto indireto. Tudo bem? Agora, se for assistir no sentido de dar assistência ou ajudar, vai ser verbo transitivo direto. Então, o médico assistiu, ou seja, ajudou o paciente. Então, quem assiste, assiste alguém. Então, quem assiste a algo, verbo transitivo direto. Quem assiste a alguém, verbo transitivo direto. Então, aqui, o paciente... Opa! Aqui só tem um artigo, estão vendo? Não tem preposição. Então, o paciente, objeto direto. Ok? E, por último, sentido de morar e residir, que exige a preposição em. Então, ele assiste em Brasília há 10 anos. Então, assistir, no sentido de morar, vem o VTI. E quem assiste, ou seja, quem mora, mora em algum lugar. Então, em, que é a nossa preposição, e Brasília, que é o nosso objeto indireto. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo na paz do Senhor?
Professora, como é que eu diferencio assistir ao, sei lá, ao futebol, ao basquete e dar assistência? Qual que é o pega que dá essa diferenciação? É a Porque se necessidade ou não só da preposição ou tem mais alguma coisa que eu tenho que observar? você vai pelo sentido da frase, porque se você fala o médico assistiu o paciente, é difícil que a gente esteja falando sobre o médico sentar e assistir um paciente, né? Tipo, ficar Não, vendo, no sim, sentido de claro. ver. Uhum. Então, no caso, você vai muito pelo sentido. Se ele tem o assistir no sentido de ver, né, de enxergar alguma coisa, sempre vai ser verbo transitivo indireto. Então, sempre que você assiste ao futebol, é ao futebol. Se você assiste ao jornal, se você assiste ao filme, se você assiste ao barraco dos vizinhos, sempre que você está vendo alguma coisa, né? Ver é sempre no sentido de ser um verbo transitivo indireto. Agora, no sentido de ajudar, né? Que quem ajuda ajuda alguém, a gente vai ter, né, a assistência, aí a gente vai ter um verbo transitivo direto. Ok, muito obrigado. Infelizmente, não tem nenhum um bom macete para a gente ver, é só analisar o sentido mesmo. Infelizmente, essa coisa da dupla transitividade de alguns verbos acaba virando um decoreba. Você vai praticando e vai decorando. Porque algumas coisas são assim, né, na vida. Ainda bem que não a maioria. Aí a gente tem, em penúltimo, esquecer e lembrar, que você tem que tomar muito cuidado com o pronome. Então, aqui, ó. Se não tem pronome, não tem preposição. Se tem pronome, tem preposição. Por exemplo, esqueci o compromisso. Então, quem esquece, esquece algo. Então, verbo transitivo direto. Aqui, ó. Verbo transitivo direto. Por quê? Quem esquece, esquece algo. Nesse caso, o objeto direto. Agora, se tem o pronome me, então, aqui, esqueci-me de algo. Então, quem esquece, esquece algo. Mas se tem a presença do me, aqui presente para nós, então a gente vai ter um verbo transitivo indireto. E aí a gente tem o do, que é o de mais o o, e o compromisso aqui como objeto indireto. Tudo bem? Então, sem pronome, verbo transitivo direto. Então, vamos lá. Então, o pulo do gato aqui é você nunca vai misturar as duas formas. Ou você usa o mi e o si e o de, ou você não usa nenhum. Então, se tem mi, tem de. Se tem si, tem de. Se tem mi e si, vai ter de. Agora, se não tem mi, não tem si, não tem de. Tudo bem? Ou tem tudo, ou é tipo um x tudo, um plus mesmo, que nem no caso, esqueci-me do compromisso. Então, você adicionou os dois. Ou nada, esqueci o compromisso. Tudo bem? E o mesmo, isso serve tanto para o lembrar quanto para o esqueci, tá? É a mesma regra para os dois. Por isso que eu coloquei aqui, mas poderia ser lembrei-me do compromisso ou lembrei o compromisso. Aí vem preferir e implicar. Por último aqui, esses são os nossos últimos, tá bom, galera? Então, a gente tem o preferir, que é quem prefere, prefere uma coisa a outra. Então, prefiro café do que chá. Então, prefiro mais café. Então, o certo seria prefiro café a chá. Tudo bem? Então, o verbo preferir, ele é intenso, ele rejeita as palavras de comparação, como mais, mil vezes ou do que. E o verbo implicar, ele tem que ter mais de um sentido. Tudo bem? Só um minutinho, gente. Tá, voltei. Então, no caso do verbo preferir, a gente vai ter um verbo transitivo direto e indireto. É aí que estou querendo chegar. Vou pegar aqui o branco. Então, vai ser um verbo transitivo
direto e indireto. Por que isso tudo, professora? Porque, olha aqui, quem prefere algo, então, objeto direto, a algo, objeto indireto. Então, aqui a gente tem a preposição. Então, sempre que você fala que prefere alguma coisa, você vai estar preferindo algo a alguma coisa. Por isso que o verbo vai ser um verbo transitivo direto e indireto. Tudo bem? E aí a gente entra no verbo implicar, né? E aí o implicar, a gente tem o sentido de causar alguma coisa, que é um verbo transitivo direto. Então, a dedicação implica, ou seja, a causa a aprovação. Então, aqui a dedicação, implica, então, VTD, a aprovação, que seria o nosso objeto direto. A dedicação implica na aprovação. Isso aqui está errado por quê? Porque se o verbo é transitivo direto, então não faria sentido a gente ter um em mais o a. Não tem lógica. Tudo bem? Então, aqui, o sentido de ter implicância. Verbo transitivo indireto. Então, quem implica, implica com alguém. Então, implica com o vizinho. Então, implicava, verbo transitivo indireto, com preposição e o vizinho, objeto indireto. Tudo bem? Lembrando que eu estou separando aqui a preposição do objeto indireto só para vocês conseguirem visualizar cada partezinha. Tudo bem? Tranquilo? Gente, alguma dúvida antes da gente entrar nas questões? Que são 5, como toda aula? Ou podemos ir em frente? Então vamos para as questões. Vamos ver como vocês estão. Ah, sim! Eu sempre esqueço, né, que eu não sou uma professora, eu sou uma mãe. Eu deixei aqui uma listinha de macetes para ajudar vocês a resolverem essas questões. Por exemplo, troca de gênero, que foi aquela que eu já falei, né? Trocar o ao pelo ao. Pronomes relativos. Verifique se o verbo depois do que ou qual exige preposição. Por exemplo, este é o cargo que aspiro. Então, aspirar no sentido de desejar é um verbo. Eita, gente, peraí. Aqui. Aspirar no sentido de desejar, lembra? Aspirar no sentido de desejar é um verbo transitivo indireto. Então, quem aspira, aspira a algo. Afeição, ajudar, perdoar, pagar, agradecer. Então, esses verbos aqui, ajudar, perdoar, pagar, agradecer. Quando você agradece a uma pessoa, é um verbo transitivo indireto. Então, eu agradeci a Maria. Eu agradeci ao João. Eu agradeci aos meus pais. Então, se agradeceu a pessoa, verbo transitivo indireto. Se você agradece a uma coisa, por exemplo, paguei a conta. Então, nesse caso, coisa. Então, você usa a preposição a. Paguei ao garçom, pessoa. Tudo bem? Alguma dúvida? Lembrando que aqui nesse paguei a conta, esse a não é preposição, ele é artigo, tá? Tanto que se você colocasse com a palavra no masculino, ficaria paguei o boleto. Tá? Só para não ficar confuso, para vocês não acharem que tem preposição nesse exemplo. Esse aqui não tem. Então, paguei o boleto e paguei ao garçom. Então, você ajuda alguém. E eu não consigo pensar no verbo ajudar no sentido de ser uma coisa, mas, enfim, basicamente é isso. Tudo bem? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Já vou descendo aqui para as questões, tá bom? Gente, está aqui a primeira questão. É bom que vocês se atentem bastante e eu vou dar aí 1 minuto para vocês fazerem essa questão, tá bom? Lembrando que todas essas questões são retiradas da banca CESP-Sebrasp. Hoje eu esqueci de colocar as referências das questões, mas foi uma desatenção assim muito grande minha, peço desculpas. Se vocês quiserem eu envio lá no grupo da mentoria a referência das questões, né? Mas eu só fui perceber que eu não tinha colocado depois que eu já tinha enviado o slide. Aí eu falei, é isso. Tudo bem? Então, 1 minutinho aí para vocês.
Tá, o Vitor Hugo falou que tá certo, o Ednilson... Ednilson, você falou que o verbo fazer é VTD, então você tá falando que tá errada? Tipo, eu não entendi. Certo, certo. Gente, vamos lá, vamos corrigir, senão a gente vai gastar 1000 anos aqui. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção nessa questão, tá bom? Vamos lá. No trecho, por que a natureza fez igual a todos, fez iguais a todos, no quarto período, eu não coloquei o texto porque eu não precisava, tá? O emprego da preposição que introduz o segmento a todos justifica-se pela regência do verbo fazer, empregado na estrutura sintática em questão, com dois complementos, um direto e um indireto. Então, vamos lá. Gente, essa questão, ela tá errada. Por quê? Vamos pegar a frase aqui. O verbo fazer. Quem faz, faz algo. Então, verbo transitivo direto, como o Ednilson falou. Então, a gente tem o verbo fazer. Vou colocar a frase aqui embaixo, tá? Fez iguais a todos. Então, nesse caso, quem faz, faz algo. Tudo bem? Só que nesse caso, só um dos complementos faz parte do verbo. Como assim? Porque a natureza fez iguais. Então, o iguais está completando o verbo fazer. Então, aqui é uma característica. Beleza, tudo certo. Agora, o a todos, ele tá servindo como complemento do iguais. Ele não está servindo como complemento do verbo fazer. Então, não é quem faz, faz algo a alguém. Não nesse sentido aqui, dessa frase específica. Tudo bem? Então, por É um exemplo, predicativo do objeto, então? seria um predicativo do objeto, perfeito. Exatamente. Então, isso é o ponto que vocês sempre têm que olhar. Vocês têm que olhar se a palavra, ela está servindo de complemento para o verbo. Se ela servir de complemento para o verbo, ela vai ser um objeto. Agora, se servir de complemento para o outro complemento, aí vai ser um predicativo do objeto. E o Ednilson está certo. O que acontece muito em concurso é eles pegam a frase e eles invertem a ordem. Só que se você pega para analisar, a frase seria porque a natureza fez igual a todos. Nesse caso, é o verbo fazer. Ele não está sendo utilizado como verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque a coisa central aqui que a gente observa é que a frase ela está invertida. Então, na verdade, o iguais, ele está completando o verbo fazer? Quem faz iguais faz sentido? Não faz, né? Mas o fez a todos faz sentido. Então, nesse caso, no caso, basicamente o que estava a frase que ele diz era porque a natureza fez todos iguais. E aí ele colocou uma preposição ali só por uma questão de estilo mesmo. Quer ver? Vamos colocar a frase na ordem normal para ela fazer mais sentido. Então, porque a natureza fez todos iguais. Olha como faz sentido agora o que eu estou falando. Quem faz, faz algo. Verbo transitivo direto. Ok? O que ele fez? Todos. Então, aqui, objeto direto, todos. Aí, aqui, o iguais. O iguais está completando fez? Se você fala, porque a natureza fez iguais, tem sentido? Não tem sentido, né? Porque o iguais é um complemento do todos. E aí, os dois juntos, todos iguais, poderiam servir nessa frase como objeto direto. Poderia.
Mas se a gente pegar essa frase aqui, na ordem que ela tá, o que a gente tem? A gente tem porque a natureza fez, quem faz, faz algo, verbo transitivo direto, iguais a todos. Então, nesse caso, o iguais é a característica de todos, não dá para puxar seta, mas é a característica de todos, e o todos é o que a natureza fez. E esse A aqui, professora, por que esse A existe aqui? Porque é uma preposição, certo? Mas lembra que eu mencionei para vocês que existe o objeto direto preposicionado, que é quando o verbo é transitivo direto, só que as pessoas colocam uma preposição a mais por uma questão de estilo, e que eu falei que não vai ser uma coisa que vocês vão usar tanto na produção da redação de vocês, mas que cai em muitas questões. Nesse caso, esse a todos é só uma questão de estilo. Porque se você falasse porque a natureza fez igual todos, fica um pouco confusa a frase. Então, essa marcação de preposição foi só para tirar a confusão da frase. Mas isso o fato de ter a preposição não muda a regência do verbo. Porque quando a gente fala, que nem fala aqui na questão, que a regência do verbo fazer direto e indireto, quer dizer que o verbo necessita dessa preposição. Só que o verbo não necessita dessa preposição. O que necessita dessa preposição é o complemento para ele não ficar confuso. Então, foi uma forma de tirar a ambiguidade da frase usando a preposição. Então, assim, é um peguinha que é muito comum, tá, gente? Muito comum mesmo. Então, sempre que vocês baterem o olho nessa frase, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que olhar a frase e tentar colocar ela na ordem tradicional, para começar a fazer sentido para vocês. Tudo bem? Deu para entender, gente? Ou ficou confuso ainda? Qualquer coisa a gente volta e explica de novo. Então, vamos para a segunda. Questão 2. Vou dar aí um minutinho para vocês fazerem a questão 2. Mais 30 segundos para a gente corrigir essa. Então, vamos lá, gente. Chegaremos à mesma conclusão do primeiro período. Eu também analisei, não precisa voltar no texto, tá? É só essa frase mesmo. O vocábulo a recebe o acento indicativo de crase porque representa a fusão entre a preposição a, exigida pela regência do verbo chegar, e o artigo definido feminino que precede o termo mesma. Gente, certinho. Lembra que o conceito de crase é justamente o a mais a. Então, o a artigo mais o a preposição. Então, esse aqui tá tranquilinho demais. Resposta certa. Próxima questão. Ó, aqui a gente já tem que analisar o texto, tá? Por isso eu vou dar 2 minutos para essa questão. Para ajudar vocês, gente, eu já vou. Já vamos marcar aqui onde está o quarto período, ó, que é o período 1. Período 2. Período 3.
e aqui o período 4. Então, a gente está procurando isso aqui depois do travessão. Já vou deixar aqui marcado para ajudar vocês. Oh, meu Deus. Então, essa é a parte aí que vocês têm que observar, tá, galera? Mais um minutinho? Dá tempo de vocês responderem aí para nós? Pronto, galera, vamos nessa? Então vamos lá, gente. As relações que se criam na vida doméstica, vamos lá. Em relação às propriedades linguísticas e semânticas do texto precedente, julgue o item seguinte. No quarto período, o segmento, o modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós, exerce função de complemento da forma verbal fornecida. Então, vamos lá. Aqui está a frase, né? As relações que se criam na vida doméstica sempre forneceram. Então, vamos lá para a transitividade. Gente, vamos colocar nos dedinhos? Quem fornece, fornece algo. Ou quem fornece, fornece alguém. Nesse caso, algo. Então, a gente sabe que o verbo, então, nesse caso, o verbo fornecer, nesse caso aqui, o verbo vai ser VTD. E quem fornece, fornece algo. Então, nesse caso, quem fornece, fornece algo. Qual é o algo? O modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós. Dito isso, a resposta está certa. O que está falando? Que exerce função de complemento da forma verbal. Então, tá certo, porque tudo isso daqui que eu marquei, essa parte de baixo aqui, tudo isso daqui é o nosso objeto direto. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos seguindo, então, para a nossa penúltima questão. Tá, o texto desse aqui é um pouco maior, então, para ajudar, enquanto vocês vão ler aí, eu já vou marcar aqui para vocês. Tá, vamos lá. Vamos para o segundo parágrafo.
último período. Entretanto, os pontos estão para. Opa! Aí, gente, essa é a parte que vocês têm que analisar. E aí, galera, ninguém respondeu ainda. Que tal mais um minuto só, já que só uma pessoa respondeu? Gente, vamos lá, então. A resposta dessa está certa. Por quê? Vou explicar para vocês. Apesar de, né, de termos aí a informação de que o para, ele é usado para finalidade, ou seja, quando você tem o objetivo de alguma coisa, enquanto o a, ele é mais focado na questão de um destino, né? Então, para a finalidade, o a é meio que algo a que se destina a alguém. Porém, aqui no enunciado fala no trecho necessário para a responsabilização, último período do segundo parágrafo, o segmento para poderia ser substituído pelo vocábulo a. Poderia, porque não causaria nenhum erro gramatical. Ia ter uma mudança de sentido. Mas vocês percebem que no enunciado em nenhum momento ele falou que poderia haver a troca sem mudança de sentido? Então vocês têm que se ater ao que está escrito. Então, assim, tá certo essa questão de que um indica finalidade, outro indica destino. Tem sentidos diferentes? Tem sentidos diferentes. Mas gramaticalmente, os dois estão corretos, os dois existem. E como aqui o enunciado não falou para nós que ele tinha que manter o mesmo sentido, só falou que a gente poderia fazer a mudança. Então, quando a gente fala sobre isso, só pode fazer a mudança, então quer dizer que gramaticalmente estaria correto? Gramaticalmente estaria correto. Teria o mesmo sentido? Não teria o mesmo sentido. Porém, aqui não foi esse o foco da questão, tudo bem? Então, é muito importante a gente se ater a o que está sendo pedido na questão. Por isso que a questão está certinha, tá bom? Agora, se ele falasse, né, que ia mudar o sentido, que ia sofrer sem que não ia sofrer alteração de sentido, aí estaria errado, tudo bem? Agora vamos para a nossa última questão, para a gente finalizar. Tá aí o nosso texto.
E vou marcar aqui já para vocês a parte importante. Vocês precisam que dê um zoom? Que essa daqui é um pouquinho grande, né? Apesar que eu acho que se eu der zoom, vai cortar. Vou tentar dar um mini zoom aqui. Vamos lá, gente. Terceiro período do primeiro parágrafo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem... Primeiro período acaba aqui. Segundo período acaba aqui. Aí a gente entra no terceiro período aqui. Então, considerando as estruturas morfossintáticas e os aspectos semânticos do texto, estude os itens a seguir. A substituição de remonta remonta ao do terceiro período do primeiro parágrafo por remonta o prejudicaria a correção gramatical e a coerência das ideias originais do texto. Gente, uma bem facinha para a gente fechar hoje, com todo mundo extremamente otimista, alegre e feliz. Oi, Ana Paula, deixa eu te falar. O material já foi liberado no grupo da mentoria. E eu acredito que o professor Guilherme ele mandou para quem respondeu chamada. Mas se você mandou mensagem para ele e ele não respondeu, cobra ele que ele te envia o material, tá? Eu vou disponibilizar esse slide, eu vou mandar ele de novo, atualizado, né? Com as marcações. Claro que quem não participou da aula não consegue entender nada, né? Porque às vezes a minha cabeça ela funciona num ritmo que só quem está acompanhando mesmo consegue entender. Mas vocês que acompanharam a aula, acho que vocês conseguem pegar algumas coisas. Então, vamos lá, gente. Vamos para a última questão de todas, para a gente fechar o dia de hoje. Considerando as estruturas morfossintáticas e os aspectos semânticos do texto, julgue os itens a seguir. A substituição de remonta ao, do terceiro período do primeiro parágrafo, por remonta ao, prejudicaria a correção gramatical e a coerência das ideias originais do texto. Gente, a resposta está certa, porque o verbo remontar, ele tem diversas acepções, né? Então, a gente tem no sentido de retroceder, no sentido de elevar. Então, tem essas questões. Mas, nesse caso, por que prejudica? Porque nesse contexto aí do texto, está falando de uma origem histórica de uma ideia. Então, a norma culta exige a reposição a. Quando você vai substituir o remonta ao por remonta ao, você tira a preposição, né? Então, nesse caso aí, tá certinha, tá, galera? Sem nenhum problema. Porque, nesse caso, o verbo, ele tá dando esse sentido ai, como é que fala? Podia levar alguma coisa, quer ver? Vamos olhar aqui. Deixa eu marcar aqui. Esse argumento remonta, então traz uma ideia de refere-se, né? Esse argumento refere-se ao segundo tratado. Então, trazendo essa perspectiva de referência, então, ele exige a preposição. Por isso que a resposta dessa tá certa. Gente, alguma dúvida em relação às questões de gramática? Tudo bem? Tudo certo? Alguma dúvida, alguma objeção, reclamação, alguma coisa? Tudo tranquilo?
Hoje eu senti que vocês estão bem mais participativos do que na aula passada. Fiquei feliz, alegre aqui. E é isso, gente. Se não temos nenhuma dúvida, então vocês estão liberados, tá? Um bom final de semana para vocês e até semana que vem, segunda-feira, com a nossa aula de gramática. Acho que segunda, talvez terça. Será confirmada semana que vem, com a nossa aula de gramática. Vocês já vão ter tido a devolutiva de vocês. Lembrando que quem participar da mentoria de redação na semana que vem vai participar da nossa super aula de montagem de redação, né? Que a gente vai montar ao vivo uma redação, que vai ser ótimo com a ajuda de todos. Tudo bem? Então, boa noite a todos e até semana que vem.